Muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um grupo de estudos. Cá estamos, grupo de estudos da equipe Plano Maior. Mais uma noite de estudos, dia 1º de dezembro de 2020, exatamente 20 horas. E cá estamos nós. Hoje, como as coisas são diferentes, nós estamos fazendo só no Equipe Plano Maior. Não estamos fazendo no YouTube em conjunto, tá? Então, depois eu posto no YouTube o grupo de estudos. E cá estamos, 20 horas, para a gente começar, depois de um dia que parecia tranquilo, uma manhã bonita, de sol, e virou o tempo, e choveu tudo, inundou tudo, árvores caíram, centro ficou sem telhado, destelhado completamente, mas amanhã, 8 horas, eu estarei lá com o empreiteiro para que a gente possa arrumar o nosso centro, para a gente, lógico que não vai arrumar amanhã mesmo, né? Mas vamos dar início ao serviço para a gente seguir em frente, né? Boa noite, Lúcia, querida. Boa noite, Silvana, Luiz, Claudiomir Laza, Edna Horta e todos mais que estiverem chegando. Sejam muito bem-vindos. Juntos a gente é mais forte, juntos estaremos aqui seguindo em frente nessa jornada, como diz o Claudiomir, até eu chegar nos 90 anos. Eu acho que é muito, viu, Claudiomir? Até 90, 92 não vai dar, não. Até uns 85, tá bom assim? Nem para você, nem para mim. Eu queria 80, você quer 92. A gente fica no meio termo, 85. Olha, vamos combinar com o homem lá em cima? Que até 85, então, mais aí 17 anos, 18 anos, eu tô por aqui, tá bom? Ó, tô na casa de um amigo que nem é espírita, mas é um amigo de verdade, entendeu? E cedeu esse espaço para eu estar aqui, computador, internet e tudo mais que eu preciso para poder estar com vocês. Ó, vou até mostrar, ó, até Coca-Cola eu ganhei para poder fazer essa live, né? Como eu gosto pouco de Coca-Cola, então ajuda. Um grande amigo de muitos anos, é um amigo de, vou dizer para vocês aí, pelo menos 40 anos. Nossa amizade é grande. Mas enfim, aqui estamos, gente. Kátia Silveira, boa noite. Não, Claudiomir, 85, ó, meu sogro tá com 85, cara, tá mal, viu? Tá numa situação difícil. Cheio de dor, cheio de problema. Não sei como é que vai ficar, né? Mas ele tá numa situação muito triste de a gente ver. Então, se viver mais com saúde, né? Outro dia encontramos uma pessoa com 91 anos fazendo mercado, dirigindo, numa condição boa. Nossa, se for numa condição dessa, tudo bem, beleza, né? Mas esse é o nosso pai lá em cima que decide, não, não sou eu, não. Bom, chega de brincadeira, gente, vamos falar de assunto sério. E o assunto sério de hoje é o nosso grupo de estudos. O assunto sério de hoje é a nossa doutrina espírita, é o nosso livro, né? Nos Domínios da Mediunidade. E antes disso, como sempre, vamos fazer a nossa prece pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos permita dar continuidade neste trabalho, quer seja ele aqui via internet, nessas lives, virtualmente, quer seja ele de volta na nossa casa espírita, casa que temos tanto amor, tanto eu quanto vocês que me acompanham. E nós juntos vamos continuar fortes, vamos continuar lutando e trabalhando. E eu peço a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Divino Mestre, que me dê forças para continuar a estar com vocês, para que vocês me aguentem também durante todos esses próximos anos, para que a gente, fortalecido cada dia mais, possa
ajudar ao próximo, nos dedicarmos aos passes de cromoterapia, nos dedicarmos às nossas sessões de desobsessão, nos dedicarmos ao trabalho voluntário de doação de cestas básicas, de juntar, pedir a vocês e vocês nos ajudarem com doação de alimentos, na formatação dessas coisas. Então, Mestre Jesus, eu te imploro, te peço, humildemente, nos dê forças, nos dê energia, nos dê cada vez mais equipe, porque sozinho a gente não faz e a gente precisa de todos esses irmãos, precisamos dessa equipe que está conosco e que permanecerá conosco se assim nos for permitido, para que a gente possa seguir em frente nessa jornada de estudos, de trabalho e de passe e de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Pedimos aos nossos instrutores, que sempre estão conosco, que estejam mais uma vez aqui hoje conosco, que nos dê a intuição da palavra adequada, do texto que nós precisamos analisar, do texto que vamos estudar, das palavras e expressões corretas dentro desse texto, para seguirmos em frente junto com esses queridos irmãos. Abraço vocês virtualmente, queridos irmãos, que possamos estar aqui. Não esqueçam de deixar os seus likes para nós, isso é sempre gostoso, sempre útil, sempre maravilhoso. Então, eu peço a vocês que deixem o seu like, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ver se esta canetinha escreve. Opa, escreve. Porque aí quando eu paro eu marco, né, para não ter perigo de perder na sequência, né? Vou tomar minha coquinha antes que ela esquente. Muito bom. Então vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 16 e que fala de mandato mediúnico. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício. Vocês lembram que na semana passada, o André Luiz, o Lídias, o pessoal todo, eles estavam andando pela rua e tinham parado em frente a um restaurante, a um boteco, alguma coisa assim, e entraram e verificaram que lá dentro as pessoas comiam, bebiam e fumavam, e espíritos pululavam em volta deles, absorvendo os seus hálitos, né? E aí chegou um determinado momento que eles tinham que dar continuidade ao trabalho deles, e então era chegado o momento e eles foram então para o mandato mediúnico. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande cópia congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, espíritos que não eram simples, curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Entramos. Grande mesa ao centro de vasta sala. Encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. No derredor, reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não, área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais
conferenciavam entre si, e junto deles, respeitável senhora, ouvia prestimosa diversos pacientes. Apresentavam-se a matrona, revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substâncias sombrias a buscassem, através das requisições dos sofredores que a elas se dirigiam, conservava a própria aura, sempre lúcida, sempre que as emissões de fluidos enferniços lhe pudessem atingir o campo de forças. Designando-a com a destra, o assistente informou: é nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos rodeia, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive ao conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade, trabalhando sem a consolação do casamento. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, e dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de delicado adorno. Intricados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento nos fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive e em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com um instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplas matizes, inspirando fé e esperança. E quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Vive então flagelada pelo petitório e súplicas, indagou Hilário, inevitavelmente curioso. Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre os dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Abeiramo-nos da médio respeitável e modesta, e vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime que se haviam embrenhado. E, percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, as frases audíveis tão somente em nosso meio. Amados irmãos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, que estão buscando aqui nossos infortunados companheiros, foragidos na justiça terrestre. Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito
uns para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílios necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Vamos parar um pouquinho aqui para comentar. Tem várias coisas interessantes no nosso texto agora. Boa noite, Cida. Cida chegou lá, muito bem. A seguradora está aí, vê se o Luiz pode atender a seguradora, Silvana. Eu não tenho como sair daqui para ir lá agora, né? A Kátia tinha me falado que a seguradora talvez fosse amanhã, mas que me ligaria antes para marcar. Então, vê se o Luiz pode fazer a gentileza de atendê-los, por favor. Eu, até 9h30, que é o nosso horário de acabar aqui, não vou ter essa condição de atender. Tá bom? Boa noite, Clara. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Mari. Muito bem. Tá bom? Se der para ele atender, ótimo. Se não der, a gente tenta agendar amanhã de novo. Eu falo com a Kátia de novo, ver o que a gente consegue. Bom, gente, então o que eu queria falar é o seguinte. Vocês repararam que no começo, e a gente repara muito isso nas nossas reuniões de desobsessão, que os irmãos falam: eu tive autorização para entrar aqui. Eu não tive condição de entrar outro dia que eu vim, só pude entrar hoje porque os grandões aí fora, os guardas, os lanceiros de Ricardo Coração de Leão, que fazem a guarda da nossa casa, eles ligam, eles tomam conta magneticamente da nossa casa, das nossas reuniões, das nossas coisas, né? E não tem como eles entrarem. Então vocês viram aqui a descrição, né? Que aqui eles fazem a descrição de um dia de passe, que provavelmente é o que está acontecendo na casa. E vocês percebem que nesse dia de passe da casa, aqueles espíritos que vão para fazer algazarra, para fazer bagunça, para se divertir, são podados de entrar, são impedidos de entrar, né? Então, é importante que a gente tenha essa segurança. Quando a gente vai para nossa casa está protegida, está guardada. Alguns irmãos sofredores, obsessores vão entrar, mas aqueles que estão, que possam ser atendidos, aqueles que devem ser atendidos naquela noite e aqueles que provavelmente vão ficar ali na casa para um tratamento posterior. Aqueles que realmente são cheios de balbúrdia, cheios de brigas, renitentes do mal, esses acabam não entrando na nossa casa. Então, nós médios podemos ter a certeza de que estamos protegidos dentro da casa. E mais ainda na segunda-feira, super protegidos, porque aí na segunda-feira só entra realmente na casa aqueles espíritos que estão ali preparados para fazerem aquele trabalho de segunda-feira, que vierem na desobsessão, que estão preparados para receberem o tratamento de desobsessão. É desse jeito que é feita a coisa. Não é feita de nenhum outro jeito para que a gente possa ser prejudicado. Então, os nossos guias espirituais nos protegem, os nossos guias espirituais olham por nós e nós podemos ter a certeza de que estamos protegidos pela corrente maior da casa, da nossa casa, do Núcleo Espírita Plano Maior, que, como sempre relatado pelos nossos guias espirituais, é uma casa muito iluminada, é uma casa de muito amor e sempre estaremos protegidos. Quanto a isso, podemos ficar tranquilos de que a coisa será feita, né? Uma outra coisa aqui que é importante, e aí isso vale para vocês médiuns psicofônicos, né? Vale para todos os médiuns, mas especificamente para os médiuns psicofônicos e também para os médiuns videntes, né? Quando a gente está ali para fazer o trabalho, às vezes a gente mentaliza
a casa de alguma pessoa para quem a gente está fazendo o trabalho, ou de algum parente, ou de alguém que está precisando de ajuda, e às vezes a gente vai naquela casa da pessoa, e o que acontece? A gente absorve aquelas energias negativas, por isso que eu sugiro sempre a vocês que as vibrações, que os pensamentos, sejam os nomes trazidos para casa, os endereços trazidos para casa, e que a gente mentalize Jesus mandando luz para a casa deles, e que a gente não vá na casa deles mentalmente para buscar os irmãozinhos que estão lá. Porque senão a gente traz esses irmãos conosco. Esses irmãos acabam nos trazendo uma energia negativa muito pesada. A gente acaba ficando encruado com eles e fica difícil de se libertar. Então, para que isso não aconteça, e ele estava falando aqui bem com a Ambrosina, o guia espiritual dela, ela estava, mesmo estando no centro, e vendo dois irmãos ali discutindo, os obsessores de um terceiro que estava ali, e que todos eles embrenhados numa cena de morte, provavelmente encarnações passadas, né? E que ele estava dizendo, então, que ela não se preocupasse com aquele ambiente, que ela procurasse manter a paz dela, a calma dela, dentro dela, para seguir o caminho, para seguir a orientação daqueles que estavam chegando a casa, que precisavam do apoio dela. Então, é isso que eu digo para vocês. A gente vai fazer o nosso trabalho sim, vamos receber os irmãozinhos que vêm, mas nós não vamos à casa das pessoas, nós não vamos mentalizar a casa das pessoas, nós não vamos ficar mentalizando a pessoa, porque senão a gente absorve para nós. Aquilo acaba nos perturbando, aquilo acaba nos tirando a tranquilidade e o equilíbrio para dar continuidade ao trabalho. Sem contar que, como são às vezes amigos e parentes que a gente está vibrando, a gente acaba não ficando tudo na reunião, porque a gente fica tão preocupado que a casa daquele parente, a casa daquele irmão está tão perturbada, que a gente fica com aquilo na cabeça e acaba levando para casa. E quando a gente vai para casa, acaba continuando na mentalização e leva toda essa influência para dentro da nossa casa. Então, é muito importante que a gente tenha essa sabedoria, né? Nós temos que fazer o trabalho sim, vamos fazer, vamos ajudar as pessoas, vamos mentalizar as pessoas, mas sem irmos mentalmente, espiritualmente na casa das pessoas, para não nos miscuirmos no processo de desobsessão, no processo de tratamento emocional daquela pessoa. Perfeito? Então, Amélia aquietou-se, passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui alguém desejava socorro para o coração atormentado e pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por um grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa, ali reunidos na mesa. Aí reunidas as entidades da vida mental mais nobre, estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos. Dir-se-ia que partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores nos dois planos não lhes roubavam a esperança, a paz, o otimismo.
compareciam ali com abnegado e culto orientador, a quem Aulos não regateava os seus testemunhos de veneração, médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tantas belezas e alegrias que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam a casa do convívio de santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu: nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de todas as reverências pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. No entanto, à frente da Assembleia de criaturas torturadas que observávamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Aulus compreensivo. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes da fraternidade e conhecimento superior. Porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxiliar incessante aos companheiros reencarnados. Mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir sem a vaidade que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Aqui temos um exemplo, por exemplo, variados médicos, sem o envoltório da experiência física. Apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Com a imersão das realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargando-se-lhes os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas este algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro dela ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação das leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Vocês lembram que no... Boa noite, Carlão, seja bem-vindo, Carlão. Boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Vocês lembram que na live de domingo passado, a gente estava falando da cortina do eu e que a gente tem que abrir a nossa cortina para enxergar não somente o nosso umbigo, não somente o eu, e que a gente erra e que a gente vai buscar essa nossa renovação como num voo a 10 mil metros de altura. Exatamente o que ele está descrevendo aqui. E vocês veem que a gente vai desencarnar, vai estar no mundo espiritual, vai trabalhar no mundo espiritual, e mesmo assim vamos cometer enganos, vamos cometer erros. O importante
é como dizia o Chico, vamos seguir como os lesmas, a passo de lesmas, mas vamos seguir na direção reta do Mestre Jesus. Não vamos ficar andando em círculo, errando e continuando a errar, e continuando a errar, e continuando a errar e errando. Vamos seguir na direção certa do Mestre Jesus, para que a gente possa, então, evoluir, crescer e seguir em frente. Então, muito importante que a gente tenha essa noção. Você viu que a descrição deles aqui, dos amigos do plano espiritual, sendo o mentor da casa, sendo os irmãos com luz e tudo, mas eles não são ainda espíritos superiores, são irmãos em evolução, com vontade de crescer e de evoluir, e por isso também fazem o seu trabalho junto à Terra, junto aos irmãos encarnados, de modo a que possam eles crescer e progredir, né? Então, mais rapidamente, quanto mais junto da Terra estivermos, mais junto de médios do ser humano que erra, que faz, que comete seus enganos, que tem as suas falhas, mais rápido os espíritos progridem. Por isso é que nós temos guias espirituais, por isso nossos guias espirituais trabalham conosco, e por isso que eles precisam do nosso trabalho para que eles possam se desenvolver, gente. Então, quando a gente cobra de vocês que vocês devem ir ao trabalho espiritual, que vocês não percam o trabalho, que os seus guias espirituais precisam de você, é por isso. Se vocês vão ao trabalho espiritual, eles podem ir, estarão junto trabalhando e usufruindo daquela sua energia em benefício de todo o ambiente. Se vocês faltam ao trabalho, eles não podem estar presentes, ou se estão, não tem a quantidade de energia que vocês disponibilizam para eles trabalharem. Então, é importantíssimo a responsabilidade nossa, é importantíssimo o comprometimento nosso com o trabalho, para que tudo siga adiante da melhor maneira possível. Nesta altura do esclarecimento que registrávamos felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos, assim como o meu, e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas em que transpareciam a simplicidade e a fé. Quando Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. A leitura global distinguia-se a paciência por tema vivo. Realmente a Assembleia, examinada no todo, mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se de redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores esquivados do desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno desajustado pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária, com bases no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos estímulos
e consolos. Fichas individuais não eram declinadas, entretanto, fichas individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com o endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento, ali advertiam consciências descuidadas, mas além renovavam o perdão e a fé, a caridade e a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as outras vítimas, precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo. Vocês perceberam então como é que são feitas as reuniões? Os irmãos vêm para casa, como vem na nossa. E como a gente fala muitas vezes, puxa, essa mensagem de hoje foi para mim. Essa mensagem, o outro fala, essa mensagem de hoje foi para mim. Aquele trecho da mensagem foi para aquilo que eu estava precisando ouvir para a noite de hoje. A gente ouve isso semanalmente na nossa casa, dos pacientes que ali estão se preparando. Então, as mensagens são trazidas, os temas são trazidos, e muitas das pessoas que estão ali prestam atenção das mensagens. Muitos outros que não prestam, muitos outros que dormem, e a gente quer saber, por que tal pessoa dorme na reunião? O cara vem aqui para assistir, sai de casa e acaba dormindo. Está aqui a explicação. Os seus obsessores, os seus perturbadores, não querem que eles ouçam a palestra, para não ouvir as palavras, o verbo construtivo, para não se melhorarem, para não terem a oportunidade de buscar um campo melhor para si próprio. Então, está aí, dentro das várias explicações, aquelas explicações que a gente vê semanalmente na casa e que a gente fica querendo entender o que acontece de fato. Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral, a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível os problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto à médium por trabalhadores espirituais da instituição. E na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeava nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que à distância contemplavam-lhe a imagem e recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Só vou dar uma paradinha aqui para responder a questão da Kátia. Ela pergunta como esses espíritos têm acesso a essa pessoa que estão dormindo dentro do centro. Muitos deles entram, né? A gente viu no começo que nem todos os obsessores, nem todos os perturbadores são bloqueados pelas correntes magnéticas protetoras da casa. Muitos daqueles irmãos obsessores,
e perturbadores que nos acompanham e que precisam ser tratados ou que estão ali para serem ajudados de alguma forma, eles acabam entrando com o paciente dentro da casa. Então, eles estão ao lado do paciente e não querem que o paciente ouça aquela mensagem, aquele verbo positivo de ajuda, para que ele não saia daquele padrão vibratório em que ele se encontra e para que o espírito possa continuar obsediando ou perturbando-o, né? Então é por isso que eles conseguem entrar e ali dentro mesmo eles conseguem fazer com que a pessoa durma, né? Eventualmente pode ser por uma ligação mental, se for um chefe muito poderoso, um chefe muito forte, que nem vai até o centro, mas da onde ele está, ele pode também, por uma ligação mental, fazer com que o paciente durma e não preste atenção na palestra. Mas, de um modo geral, é o obsessor e o perturbador que entra junto. E estando ali dentro, ele acaba fazendo a pessoa dormir. No dia da desobsessão, eles entram só para serem tratados, né? Como nas sessões de desobsessão. Mas no dia do passe mesmo, propriamente dito, da cromoterapia, eles podem entrar, e muitos deles entram, só não entram aqueles que vão fazer algazarra, aqueles que vão jogar as pessoas no chão, aqueles que vão complicar o ambiente do trabalho, aí esses são bloqueados pelas correntes do mundo espiritual que ali estão, né? Mas, tirando isso, eles têm acesso. Até porque eles, ouvindo as palestras, muitas vezes, eles acabam se conscientizando de que chega de obsediar, chega de perturbar, vamos dar paz para aquela pessoa que está ali buscando um tratamento, né? E, aos poucos, também, as palestras, as orientações, não servem só para os encarnados, servem para os desencarnados também, né? Então, os encarnados também são beneficiados pelas palestras, por isso que muitas vezes lhes é permitido entrar. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior sob a inspiração de mentores de nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrara-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos solpitar, e, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador, que lhe presidia a missão, perguntou: o que significa esta faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Aulus, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum. Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias da nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Quer dizer que, para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, sob nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulus satisfeito. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga.
não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Vocês veem que interessante? O plano espiritual pede para nós, cobra de nós, exige de nós, mas ele nos dá as necessárias garantias para que a gente possa exercer a nossa mediunidade. Por isso ele exige comprometimento no trabalho. Ele exige a constância do trabalho, para que a gente esteja bem afinizado com eles e que a gente possa andar para e passo, paralelamente com eles, para podermos ter as necessárias garantias do nosso desenvolvimento. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio de modo algum, perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento. O próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelo médium antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso. Assim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Estão vendo, gente, como é que é? Quando a gente reencarna com as obrigações pré-determinadas, as obrigações medianímicas pré-determinadas. Os nossos guias espirituais já vêm pré-determinados para trabalhar conosco. Lógico, a gente tem o livre-arbítrio aqui na Terra para seguir, para trabalhar, para fazer, ou o livre-arbítrio para fazer nada, para ficar assistindo novela, para ficarmos assistindo televisão, para fazermos da nossa vida o que nós queremos fazer. Então, é muito importante que nós, médiuns, saibamos, nós recebemos a nossa mediunidade como uma ferramenta emprestada por Deus, nosso Pai. Nós temos que utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. E somente utilizando da melhor maneira possível, nós vamos conseguir cumprir o nosso karma conforme nós fomos programados para fazer. Portanto, não se esqueçam, se largarem o plano maior, se quiserem procurar outra casa, não se esqueçam, as suas mediunidades estão comprometidas com seus guias espirituais antes de vocês reencarnarem. Portanto, sigam em frente, busquem outro caminho, busquem outro lugar, mas não larguem a mediunidade e o trabalho espiritual. E por que dizer, continuei lembrando ao assistente, que suas próprias palavras, enquanto o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual, e que esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo. O instrutor fitou-me de frente e falou: em qualquer cometimento não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se, isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviços, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Estão prestando atenção no texto? Ela tem, como eu falei há pouco, o livre-arbítrio para lavar as mãos e seguir a vida dela como ela quiser.
mas ela não vai conseguir se aprumar neste mundo, quer seja nessa encarnação, quer seja na encarnação futura. Se você tem uma mediunidade para cumprir, você não cumpri-la agora, voltará na próxima para cumprir em condições piores. Então, se esforcem por cumprir nessa, já que vierem e conhecem a doutrina. Na próxima a gente não sabe como vai voltar. Se vai voltar numa família de muçulmanos, se vai voltar numa família de evangélicos, se vai voltar numa outra condição e não vai poder exercer a sua mediunidade, vai passar mais uma encarnação sendo prejudicado. Vamos buscar, prestar atenção no texto. Esse texto é um texto de André Luiz, não é o Clóvis que está falando para vocês, não. É o André Luiz que está escrevendo e descrevendo. Os orientadores da espiritualidade, os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno de missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Inclinam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvido a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância e assim tropeçam e se estiram na cupidez, da preguiça, do personalismo destruidor ou da sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades, isto é, da existência de todos os tempos e de todos os dias. Sim, sim, concordei, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e obtemporou. Cada consciência massa por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho, devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividade adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam. O preço do próprio esforço. As almas coletivas e coletividades adquirem a experiência com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos com a humanidade, faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. E por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como as enfermidades e as aflições da guerra, e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive o quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares obtendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E segundo reconhecemos a mediunidade sublimada, é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. E segundo reconhecemos a mediunidade sublimada, é serviço que devemos edificar, ainda que essa glória de aquisição nos custe muitos séculos. Significa que, se a gente não for nessa encarnação, será na próxima, se não for na próxima, será na próxima,
e nós vamos ter que dignificar a nossa mediunidade e pô-la a trabalho do Mestre Jesus, na seara do Mestre Jesus, para que a gente siga em frente. Senão vão passar muitos séculos para que a gente possa colocá-la em ordem. Vocês viram o que ele diz aqui? Cada qual tem o seu direito. E é como a gente fala sempre. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente quiser andar com espíritos pervertidos, espíritos de mau grado, observações, os nossos guias não podem intervir por nós, porque eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Eles não têm essa autoridade. Portanto, se a gente permite que, ou chama espíritos levianos para andar conosco, eles vão andar conosco porque nós estamos chamando. E nós não vamos ter a possibilidade de sermos ajudados, porque nós estamos pedindo, convidando esses irmãos levianos para andar conosco. É igual a gente sair pela rua aí e começar a conviver com os traficantes, com bandidos, com assaltantes, que nossos pais ou que nossos esposas ou maridos vão poder fazer nada. É o nosso livre-arbítrio, a gente está andando. Podemos morrer, ser presos? Podemos, mas é o nosso livre-arbítrio. Então, do mesmo modo no mundo espiritual. A gente vai poder seguir, tem a mediunidade, vai poder seguir e a gente vai construir ou destruir ou reconstruir os destinos nossos e da humanidade com a nossa mediunidade. Perfeito? Mas ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Como não? Acentuou o interlocutor. O mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento da vida eterna. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor, muito se pedirá a quem muito recebeu. Muito será cobrado a quem muito é dado. Se nós temos mediunidade, nós temos o conhecimento da doutrina, nós temos o estudo, nós sabemos o que temos que fazer, não fazemos, quando desencarnarmos, com certeza seremos cobrados. Com certeza. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor, muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço ofereceu-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente em se reportando à mediunidade impeliam-se a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para as respostas às consultas, solicitou que de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. É um televisor manobrado com recursos de nossa esfera. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinhavam-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso.
todavia reconhecendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizados às emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata do semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Vou fazer um comentário para vocês aqui interessante. Esses livros aqui, esse aqui especificamente, são da década de 40, 50, né? Não são muito depois disso, né? Esse aqui, por exemplo, é de 79, né? Já não é a primeira edição. Então, 10ª edição. Então, o original dele deve ser mais ou menos de 1940, 45. Vocês veem que naquele tempo, vamos analisar aqui, a placa de espelho que ele fala aqui, e que é uma televisão, o que é uma televisão de cristal líquido? Uma televisão de plasma, que já tinha no mundo espiritual. Como é que essas informações chegavam nessa televisão? Por uma internet 5G, 6G, 7G? Já chegava. Era uma televisão que tinha a possibilidade de captar inúmeras telas e uma tela diferente para cada paciente que estava na casa e refletia como se fosse captado no mundo espiritual ou nos HDs individuais registrados no plano espiritual, nos HDs individuais de cada um, as suas imagens do passado para que pudesse ser montado aqueles quadros. Então vocês veem que em 1940, 1950, já tinha no plano espiritual os monitores de HD, com o que a gente chama aqui de internet, não sei como chama lá, mas com uma internet de alta velocidade de busca, para que esses monitores trouxessem as imagens para que pudessem ser utilizadas pelos coordenadores espirituais da casa e passados para nossa irmã, para que ela pudesse, então, refletir na psicografia aquilo que fosse interessante. Vocês viram que coisa fantástica que nos mostra, que nos possibilita estudar e analisar a doutrina espírita? Se a gente lê numa batida só, a gente fala, um espelho que está ali, eles projetam e tudo bem. Não, não é simplesmente um espelho. É um monitor de tela fina, de alta definição. Aqui a gente, para fazer essa transmissão para vocês, usa a internet aqui, que vira e mexe cai, vira e mexe trava, né? E no plano espiritual o cara traz imagens por segundo, rapidamente, uma atrás da outra, de modo que a nossa irmã Ambrosina possa ver e os irmãos possam ver que recado vai tirar da imagem de cada irmão que pediu ali uma orientação para que ela possa psicografar a orientação. Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou. O que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém expressa determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeita a certa demora entre as requisições e a resposta. Figuremos que o interessado situado longe desencarna e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. No caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente. De vez que não nos achamos num serviço automático e milagroso. Agimos como espírito
achamos o serviço automático ou milagroso. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo. Porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muitas vezes, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem a socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado. Mormente, quando não se achem laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Se os espíritos que estão trabalhando têm muita experiência, muita vivência, eles conseguem definir se aquele irmão que está sendo mostrado, aquele espírito é encarnado ou desencarnado. Mas muitas vezes pode ocorrer alguma falha, porque os amigos do plano espiritual também não são perfeitos e também não são infalíveis. Mas isso, tornou Hilário, não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compensação clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante das contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou. Mas seus consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita de espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmo a negação e a tortura mental. Quem procura fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter a água pura. Hilário, satisfeito, silenciou. E porque 2 médiuns de cura passassem a socorrer doentes na sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos à cata de novos conhecimentos. Muito bem, senhores, finalizamos o nosso estudo de hoje. Um capítulo comprido, um capítulo interessante, a nos mostrar que nós estamos ali para trabalhar. Vocês viram que aqui no final, né, eles estavam descrevendo e o Hilário perguntando, bom, mas se o espírito a ser perguntado, a ser consultado, é um espírito ainda encarnado e não desencarnado, e aquele que trouxe o nome vai estar trazendo aquilo com a deliberação de criar problema para casa, ou para o médium, ou para a mensagem, ele está fazendo errado, né? Porque ele não está usando a mediunidade, ele não está usando a fé para um fim nobre, né? Como acontece muitas vezes em outros centros que a gente já ouviu comentar, inclusive no Grupo Noel, né? Que agora eles exigem o atestado de óbito para poder fazer a busca do espírito, né? Para que venha a mensagem autêntica, que se tenha certeza de que é um espírito desencarnado, né? Então, aquelas pessoas que fazem, que se utilizam desses métodos para perturbar, para atrapalhar a doutrina, esses serão vítimas deles próprios de perturbações, de loucuras e de obsessões lá na frente, né? Portanto, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho com harmonia, com tranquilidade, com equilíbrio, com bênçãos, para que a gente possa
seguir em frente na seara bendita do nosso Mestre Jesus. Tá bom? Bom, finalizamos esse capítulo, o capítulo 16. Semana que vem faremos o capítulo 17, que fala sobre serviços de passe. Provavelmente nos trarão muitas informações interessantes e úteis para ampliarmos o nosso conhecimento. E pelo dia de hoje a gente encerra o nosso grupo de estudos. Vamos fazer a nossa prece e eu vou sempre agradecendo a vocês pela companhia e por estarem comigo. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pelo amor, pela paz, pelo carinho, pela oportunidade de podermos estar com esses irmãos maravilhosos que hoje nos assistem. Que possamos aprender, que possamos guardar essas lições, aprender essas orientações para colocarmos em prática no nosso dia a dia, junto da nossa mediunidade. Mediunidade essa que todos temos, Mestre Jesus, e que muitos se recusam a utilizar, muitos a deixam de lado para seguir a sua vida como se esta nossa vida fosse um passeio, fosse umas férias e, com certeza, receberemos da misericórdia divina as bênçãos para termos uma nova oportunidade e recomeçarmos de novo na mediunidade. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Uma boa noite a todos, um grande beijo. Amanhã estaremos com vocês e amanhã quem fala sou eu de novo. Amanhã eu vou falar sobre o Natal, né? E depois na semana seguinte o nosso querido Armando vai falar também sobre o Natal. Depois a Lúcia Boma não vai falar sobre o Natal, mas vai fazer a nossa live de domingo, dia 13. E depois o nosso querido irmão Mário Corona vai fazer o encerramento no dia 16, para nós, que é a nossa última live do ano, que depois voltaremos dia 19 de janeiro. Se Deus quiser, vamos tirar aí um mesinho de férias para a gente descansar, para a gente se tranquilizar, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande beijo, obrigado por estar juntos, recebam o meu abraço fraternal aí desse lado, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.